Por que todo mundo tem TDAH agora? Eu tava assistindo um médico American Doctor. Ele tava num... Sei lá, ele fala sobre TDAH no canal dele. É um creator. E ele falou que TDAH é a doença mais diagnosticada e, ao mesmo tempo, a menos diagnosticada. Porque foi descobrindo cada vez mais, né, níveis de TDAH, digamos assim, eu acho. Mas vamos lá. Por quê? O nome do canal é Ponto em Comum. Todo mundo hoje parece que tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por que isso? Há não tanto tempo atrás o TDAH era algo conhecido por poucas pessoas. E agora, todo mundo já, pelo menos, ouviu falar do termo. Parece que todo mundo viu um vídeo ou leu um post que falava sobre o TDAH e aí acabou pensando que aquilo ajuda a descrever a sua própria personalidade. Ah, puxa vida, eu também não consigo me concentrar em nada e não paro quieto. Eu sou assim mesmo. KKKKK. Hashtag TDAH, hashtag saúde mental, hashtag vidas com TDAH importam. Pois é, o que não falta na internet são... A questão é que, tipo, eu acho que a internet hoje em dia é construída de uma maneira pra que a gente se sinta com TDAH, porque tem toda hora um estímulo de dopamina acontecendo no nosso cérebro. Então a gente tá ali com o celular mexendo, deixa eu jantar. Mas putz, mas tem o vídeo novo da Jéssica Diniz, eu não vou jantar sem assistir o vídeo novo da Jéssica Diniz, então deixa eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou tomar banho. Eu tenho que tomar banho, tudo bem, mas putz, eu lembrei daquele vídeo que eu queria assistir, aí você leva o celular no banho. E por aí vai. Tipo, as redes sociais são feitas desse jeito, sabe? Hoje em dia, TikTok e Twitter é tudo feito com a recomendação do conteúdo, e aí vai e não sai dali. Então todas as redes sociais meio que brigam entre si pra ver quem é que vai manter você ali por mais tempo. Então é fácil confundir essas coisas com eu tenho TDAH agora, entendeu? Mas celular no banho, assim, falando por experiência quase própria, vai. Eu tenho um negocinho no banho, no box, no caso, que eu prendo isso aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Tem uma rodelinha do pop socket. Eu ponho ali e eu tomo banho. Não é uma coisa assim, façam. É uma coisa, eu faço. Mas enfim. E também eu acho que TDAH tem sintomas que são muito identificáveis. Principalmente impulsividade. Concentração e impulsividade, vai. Enfim, é muito fácil se identificar, sabe? Eu acho que é por isso que todo mundo acha meu Deus do céu, eu devo ter TDAH. Coisas explicando o que é TDAH, vídeos e posts feitos por pessoas que se identificam como portadoras de TDAH. Se identificam. Presta atenção. Porém, vale lembrar que isso não eu fiz um mês de teste. É uma banda ou... Eu acho que não é necessário fazer um mês de teste, eu não sei, eu não sou médico, né? Mas enfim. Um filme que você pode, ver uma vez e se identificar pra caramba com ele. Isso, na verdade, é um transtorno. E bem real. Pessoas que não sabem bem o que é o TDAH e nem sequer foram diagnosticadas por um profissional estão usando esse transtorno para descrever suas personalidades, como se fosse, sei lá, um signo da astrologia. Mas eu não vou nem começar a falar de astrologia aqui, até porque eu sou de peixes e com ascendência em TDAH, então não é da minha índole. Putz, já ok, já deu pra entender esse ponto, mas o que exatamente seria o TDAH? Você por acaso já parou pra pensar na complexidade da mente humana e o seu envolvimento na saúde mental? É um negócio complicado. Hoje, mais do que nunca, vemos pessoas tentando atribuir diagnósticos umas às outras. E muito se fala a respeito de condições como os transtornos psiquiátricos. E eu acho que a gente acaba até... Assim, a gente às vezes acaba até demonizando outra pessoa, ou desumanizando ela, talvez, simplesmente jogando o rótulo de que essa pessoa pode ser tal coisa ou pode ter tal coisa. Eu fiz muito isso no passado. E eu me arrependo, porque não é assim que funciona a vida, tá ligado? Não é porque uma pessoa, às vezes, foi... não sei, talvez... jogar aqui, tá? Uma pessoa, ela não foi muito simpática comigo, ou ela não foi muito empática, na verdade. A pessoa não demonstrou nenhuma empatia comigo. Nossa, sociopata, tá ligado? Já fui lá e já joguei o transtorno de personalidade na cara da pessoa. Ou a pessoa é muito volátil, não sei o que. Nossa, deve ser bipolar. Ou, não sei, deve ter borderline. Deve ser borderline, sei lá. Eu fiz isso no passado. Não é uma coisa assim que eu acho que a gente não deveria normalizar fazer, porque não se deve desumanizar uma pessoa só por causa disso, obviamente. Com certeza ele vai falar sobre esse espectro grande de questões de saúde mental e personalidade e etc. E não dá pra simplesmente jogar um rótulo e pronto. E nem médico faz isso, na verdade, tá ligado? Quando você vai consultar, quando você vai fazer teste, quando você vai fazer exame, obviamente... TDAH não é um exame de sangue que você faz, mas quando você vai fazer os testes e afins, o médico não vai sair dizendo, ou pelo menos não deveria, eu acho, não,
no primeiro sintoma que apareceu, não, você com certeza tem, toma esse remédio, faz isso, faz não sei o quê. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem essa mania uma mania meio hipocondríaca de diagnosticar todo mundo com tudo, tá ligado? E às vezes não. Às vezes não é assim. Não é incomum a gente abrir uma seção de comentários de diversas redes sociais e vermos pessoas se questionando umas às outras a respeito de uma possível condição de saúde. Eu, por exemplo, se eu ver uma doença na internet, eu já acho que eu tenho ela, por exemplo. É automático. Nós vemos, por exemplo, os comentários sobre crianças em que telespectadores questionam os pais se o seu filho tem alguma condição. E até podemos ver adultos que chegam a divulgar formas de se autodiagnosticar, sem, claro, nenhuma evidência ou ajuda de um profissional. Doideira isso. Um dos transtornos mais falados atualmente é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o famoso. E só para vocês terem uma ideia, no Google Trends, a ferramenta do Google que fornece informações sobre a popularidade de termos de pesquisa, bom, em 2023 o termo TDAH passou a mostrar picos de popularidade. Eu tenho uma teoria tirada do meu ânus de que a pandemia trouxe à tona o TDAH de muita gente, que antes estava ou adormecido ou mascarado. Eu tenho essa teoria. Só porque aconteceu assim comigo, mas eu tenho essa teoria. O que será isso? Além disso, outras pesquisas relacionadas ao TDAH entraram em ascensão, como, por exemplo, quais são os 18 sintomas de TDAH e teste de TDAH online grátis. Nossa, cara, isso, pelo amor de Deus, velho. Realmente tratam como se fosse um signo, tá ligado? Não é assim que funciona. Não perca. É meio engraçado ver como as pessoas pesquisam coisas na internet, mas uma coisa é certa. Isso nos mostra como as pessoas estão interessadas, curiosas e até com medo desse assunto. Em uma tentativa de buscar mais informações a respeito do tema, é possível ver que muitos desses indivíduos acabam dando de cara com informações falsas, o que pode ser bem perigoso. Em um cenário em que a informação está ao alcance de tantos, é crucial discernir entre o conhecimento embasado e as desinformações que circulam por aí. Esse negócio de se autodiagnosticar, eu tava assistindo, não sei se vocês conhecem, o Dr. Mike. Ele tem um canal no YouTube há décadas já. É um cara muito bonito, foi por isso que eu comecei a seguir ele, confesso. Mas, enfim, ele tem vários vídeos, tipo react de um episódio de Dr. House. Médico reage a episódio tal de Dr. House, e aí ele comenta as coisas que são prováveis, improváveis, coisas que não acontecem, coisas que com certeza deveriam acontecer, etc, etc. E ele tava fazendo um vídeo, um dia respondendo um outro médico dermatologista que fez um vídeo no TikTok dizendo coisas que todos os homens deveriam tomar, independente de qualquer coisa. E tinha umas paradas meio estranhas no que esse outro médico falava. Por exemplo, sei lá, tomar Viagra sempre. Uma coisa assim, sei lá, não sei se exatamente era Viagra, mas era alguma coisa nesse sentido. E uma das coisas também que ele sugeriu não, você tem que tomar óleo de peixe todos os dias. Tantos a medida lá de óleo de peixe. E o que o Dr. Mike tava questionando, inclusive, era que tem pessoas que podem ter algumas condições cardiológicas que tomar o óleo de peixe puro, a vitamina óleo de peixe, pode não ser bom. Inclusive, se a pessoa tem problema cardiológico e toma outro remédio de não sei o que, literalmente pode matar a pessoa se ela ingerir demais, tá ligado? E aí eu fiquei pensando nisso, realmente, cara, a gente não tem que se autodiagnosticar com qualquer coisa. Qualquer vitamina eu vou ali e tomo e tal. A gente deveria sempre recorrer pro médico. Sempre recorrer pro médico. E melhor ainda se for para um médico que já conhece a gente, conhece o nosso histórico, atende a gente. Porque eu principalmente comecei a tomar cuidado com isso, porque se eu tomo remédio de tratamento de TDAH, que é um estimulante que eu tomo, eu precisei começar a tomar um beta-bloqueador pro meu coração não acelerar demais. Eu não tô com problema nenhum, mas eu tive que começar a tomar só pro coração não ficar acelerado demais, principalmente quando eu faço exercício, etc, etc, etc. Então, se eu do nada decido tomar qualquer coisa, não, eu quero tomar isso aqui porque eu quero ver o que vai dar. Isso aí pode dar ruim pra mim. Coisas que o médico provavelmente saberia me dizer se vai dar ruim ou não. Enfim, só fiz esse monólogo todo pra dizer que autodiagnosticar geralmente não é uma coisa boa. Geralmente. Provavelmente quase sempre. Abre o olho! Entender de verdade o TDAH vai muito além do que simplesmente decifrar essa sopa de letrinhas e dar, sei lá, um cheque e uma lista de sintomas genéricos. Não é bem por aí. É sobre abrir as portas para a compreensão de aspectos complexos da cognição humana, redefinindo preconceitos e oferecendo apoio àqueles que enfrentam esse desafio diariamente. A importância de saber o que é o TDAH transcende as barreiras do estigma, incentivando uma sociedade mais inclusiva e empática. Olha que lindo. E hoje nós vamos te ajudar a entender como descobrir se você tem ou não TDAH, ou pelo menos entender melhor o que é esse transtorno. Ok, beleza. Então, começando.
A primeira pergunta que talvez você possa se fazer é: será que isso que eu estou sentindo é um sintoma de uma condição que eu como indivíduo tenho ou uma condição do mundo que nós vivemos? Vivemos em um contexto de redes sociais. Eu vou falar de rede social. Uso de telas e de uma pressão gigante por produtividade. E para visualizar bem isso, imagine que um adolescente está na escola tendo uma aula fantástica sobre botânica. Enquanto o professor fala sobre gimnospermas e angiospermas, o adolescente percebe que o seu celular vibra e assim mostrando algumas notificações. Ao pegar o seu smartphone, o jovem entra no Instagram e nota que os seus stories estão cheios de reações e curtidas. Oh my God. No WhatsApp, o seu grupo de amigos está comentando uma nova fofoca. E no Twitter, informações recentes sobre aquele reality show que você acompanha estão pipocando. É muita coisa acontecendo, simplesmente. Então pode ser o assunto mais irado da botânica, mas não adianta. Não tem como competir com isso com o seu celular. Não sei porque tem algo de muito irresistível de saber quantos ovos por dia come a Graciane Barbosa. Ela come muitos ovos. O que alguns podem... Segundo o Google, ela come até 70 ovos. Ah, não, ela debochou. Enfim, não estamos aqui para falar sobre isso, mas eu me distraí. Pensar ser desatenção ou falta de envolvimento na aula pode, na verdade, estar relacionado com a forma como as telas e as redes sociais nos condicionam. Elas são desenvolvidas para que haja um grande engajamento. E assim... o algoritmo te prende. Eu fácil perco algumas horas com isso. Ou seja, nesse caso, não é que você tenha algum transtorno e precisa se tratar. Eu acho que 70 ovos por dia não pode, tá? Eu acho que colesterol vai lá no caralho, vai lá na lua. Mas na verdade isso acontece só porque você vive num mundo que a sua atenção e a de basicamente todo mundo acabou ficando muito dividida, muito fragmentada, com tanta informação acontecendo. O que também não significa que a gente deve ignorar os efeitos das telas e das redes sociais em pessoas que realmente possuem um diagnóstico de TDAH. Crianças com TDAH, por exemplo, podem acabar ficando hiperfocadas em videogames e outras mídias digitais. Elas podem ficar tão absorvidas com atividades que para elas são tão interessantes que chega a um ponto que isso pode contribuir para uma falta de percepção do tempo. Enquanto elas estão ali nas suas atividades super preferidas, as horas podem se passar bem rápido. E aí... eu acho engraçado como hiperfoco, que é um sintoma de TDAH, pode ajudar a mascarar o TDAH, que é geralmente mais observado por falta de atenção e hiperatividade. Literalmente, falta de atenção é mascarada por uma extrema atenção e outra coisa. Isso é muito bizarro, cara. E se você somar essa predisposição com o algoritmo viciante das redes sociais, aí você vai ter, talvez, crianças que realmente estão perdendo quase que um dia inteiro no celular. E é nessas horas que aparece um idoso e fala: ah, na minha época. Certo, ok, já deu pra entender isso. Mas agora eu quero que você imagine uma outra situação. Olha só isso. Imagine que uma criança acorda cedo para ir para a escola e lá ela enfrenta horas e horas de aulas seguidas por atividades extracurriculares, lição de casa e ainda tenta encontrar tempo para se divertir no fim do dia. A semana dela é bem agitada, com aulas, natação, karatê, xadrez, curso de inglês e até brincar, olha só, que conceito. Enfim, isso significa que a agenda dela vai ficar bem cheia, mas ao contrário do que se pode esperar, isso não faz com que a criança seja realmente mais produtiva. À medida que o dia avança, ela se vê sobrecarregada. O cansaço se acumula e o seu cérebro, ao invés de focar, parece entrar em um modo de desligamento. A concentração torna-se um desafio. Mesmo nas atividades que ela ama, como brincar com os amigos ou explorar a sua criatividade, a exaustão se torna uma barreira. E bom, será que nós podemos culpar um transtorno? Será que isso realmente é um sintoma? Todos nós temos dificuldades de concentração quando nós estamos cansados. Isso é plenamente normal. Inclusive, essa é uma sensação bem comum. Afinal, nós estamos vivendo em um sistema que diz: trabalhe enquanto eles dormem, seja produtivo a qualquer custo, e tempo é dinheiro. Assim é difícil não se cansar. Então, se a gente parar pra pensar... se fuder qualquer coach que fala isso, viu? Há certas características como possíveis sintomas, nós precisamos pensar o quanto essa característica está afetando o funcionamento e o desenvolvimento daquela pessoa. Exato. Por exemplo... como é que é? Estou cansado de ter hiperfoco, não consigo fazer nada de produtivo. É engraçado porque as pessoas acham que hiperfoco é um superpoder, né? Não, deixa eu hiperfocar aqui em aprender a programar. Eu não vou sair programando tudo e qualquer coisa em um dia. Isso não é hiperfoco, tá ligado? Hiperfoco é eu estar ali tentando fazer o mínimo com... o mínimo com muita atenção
não conseguindo, cansado, eu esqueci de comer, eu esqueci de dormir, eu esqueci de beber água, eu esqueci de... Não é um superpoder, tá ligado? A gente não tem hiperfoco no que a gente escolhe ter hiperfoco. A gente não tem hiperfoco no que a gente escolhe ter hiperfoco? Acho que é verdade. Não sei. Talvez. Afinal, nós estamos vivendo em um sistema de paradigmas. Nós precisamos pensar o quanto essa característica está afetando o funcionamento e o desenvolvimento daquela pessoa. Por exemplo, será que esse fator afeta a sua vida acadêmica, social ou profissional de alguma forma? É um questionamento que precisa ser feito. E é aí que as coisas começam a ficar difíceis, porque dá pra perceber que pode ser muito fácil confundir sintomas de um possível TDAH com características normais do desenvolvimento, ou que são, por exemplo, resultantes do contexto em que nós vivemos. O problema é que nem todos conseguem fazer essa diferenciação. E isso é até esperado. Não é todo mundo que é especialista. Por isso que é aqui que nós devemos tomar muito cuidado com o que vemos na internet. Não sabemos se o autor daquele vídeo ou post é realmente qualificado para estar falando aquelas coisas. Por isso que antes de achar que nós temos TDAH, devemos sempre nos perguntar: será que aquela pessoa, ou mesmo você, é capacitado o suficiente para dar esse diagnóstico? Eu meço se alguém é minimamente capaz ou qualificado quando ela já não taxa, se você faz isso, tem isso e tal, você é isso. Não existe isso em diagnóstico e na ciência, tá ligado? Não é assim que funciona. Depende, deixa eu olhar direitinho, vamos fazer um teste, vamos identificar outras coisas, vamos ver o contexto de tal coisa. Como esse cara tá fazendo? Esse cara tá fazendo questionamentos, na verdade. Será que isso aqui é por causa disso ou pode ser o transtorno? Será que isso daqui... vamos avaliar o contexto aqui onde a gente vive, o que tá acontecendo e tal. Geralmente eu identifico se a pessoa é minimamente qualificada por aí. Não quem já chega com 1 milhão de verdades, tá ligado? Pois é, e na prática, isso significa que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento necessário. São influenciadas ou então estão desesperadas para encontrar explicações sobre algo que são ou que sentem. E é por isso, infelizmente, que muitos acabam fazendo o que nós chamamos de autodiagnóstico, o que é bem problemático. Imagine que uma pessoa sem acesso à informação adequada ou a um profissional de confiança resolve Autodiagnóstico nem é diagnóstico de verdade, né? Convenhamos. Procurar nas redes sociais informações confiáveis sobre condições como o TDAH. Inclusive, já existem estudos sobre isso. Um estudo feito em 2023 com vídeos de língua inglesa na plataforma TikTok sobre TDAH mostrou que 52% dos vídeos eram enganosos ou errôneos. E 57% dos vídeos continham informações sem evidência científica nenhuma. Além de que 27% dos vídeos diziam respeito a experiências pessoais, e somente 21% dos vídeos eram realmente úteis para outras pessoas. Apesar de muitas vezes os vídeos de experiência... Detalhe, eram úteis. Úteis. Não é nem tipo com evidência verdadeiro, tipo, não. Até eram úteis, vai. pessoais serem feitos por pessoas realmente diagnosticadas com TDAH, isso não significa que aquela pessoa de fato entende sobre o assunto. Só porque você tem uma condição, não significa que de repente você virou um especialista. E na verdade, isso aqui, eu acho na verdade que quando você tem o negócio, você não é uma pessoa... Você com certeza não é uma pessoa qualificada. Dependendo do que for, estar tão perto do negócio pode até fazer você ter julgamentos errados relacionados àquilo. Eu tô maluco de pensar assim, porque, tipo, se eu tenho Alzheimer... eu não vou ser a melhor pessoa pra falar de Alzheimer, tá ligado? Eu provavelmente vou esquecer do que eu ia falar. Até porque, veja bem, ela vai estar falando de sintomas que ela sente e de experiências que ela vive. E o TDAH é uma condição extremamente diversa e pode se manifestar de diferentes formas em cada pessoa. A produção de conteúdo sobre o TDAH por pessoas que não têm capacitação... É que virou modinha, tá ligado? Virou modinha. Eu vi muito... Quando eu fui diagnosticado... Eu procurei um monte de coisa sobre TDAH e eu vi muita coisa que mesmo sem receber o diagnóstico de TDAH, eu saberia que era bobagem, porque, tipo, a pessoa vem e fala... Nossa, a pessoa vai falar um monte de bobagem, tá ligado? Tinha uma guria falando que o sistema de trabalho precisava mudar porque ela não conseguia chegar no horário, no trabalho. Então ela queria fazer uma revolução inteira no trabalho, no conceito de trabalhar, no horário comercial, porque ela não conseguia chegar a tempo e aí ela, sei lá, ela perdeu o emprego depois da 20ª vez que ela... é porque eu tenho TDAH. Não é assim que funciona, querida. Não é assim que funciona. Pelo amor de Deus. É tu que tem que colocar 30 alarmes, então. Tá ligado?
Vai se fuder, velho. Tipo, porra. E ainda falar porque eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. E na verdade, eu até fico ansioso. Tipo assim, eu fico ansioso. Porque daí eu chego muito tempo antes do negócio. Eu tenho até o que o pessoal chamava de paralisia, não sei o quê. Não sei, enfim. Eu só não conseguia fazer nada até o compromisso chegar. Era uma parada assim, tá ligado? Enfim. E virou modinha falar desse jeito e colocar culpa em tudo. Tipo, meu Deus, a rainha da coitada Holândia, o mundo inteiro precisa se adaptar pra ela. Não é assim que funciona também, filha. Porra. Para falar sobre o tópico pode então trazer Acho que é time blindness, tem isso também. Mas enfim, vamos lá. Sobre o TDAH, por pessoas que não têm capacitação para falar sobre o tópico, pode então trazer alguns riscos. Além disso, vídeo com desinformações como o TDAH é igualmente comum entre meninos e meninas, na verdade, fazer ruídos aleatórios e ser competitivo são sintomas de TDAH, eles podem... Como é que é? Primeiro, na verdade, isso aqui eu já sabia que era mentira, porque menina geralmente mascara... mulheres geralmente mascaram TDAH um pouco melhor que garotos. E fazer ruídos... Fazer ruídos aleatórios e ser competitivo são sintomas de TDAH. O que é fazer ruídos aleatórios? Tipo, eu tô aqui, tipo... O que é o fazer ruídos? Eu fiquei muito... E ser competitivo, eu não sei. Eu consigo entender porque que a pessoa diria isso, mas não é bem assim. Aleatórios e ser competitivo são sintomas de TDAH, eles podem ser ruins. Ruins porque podem facilitar o autodiagnóstico errôneo. Isso pode contribuir com ansiedade em relação à sua saúde e aumentar, inclusive, a utilização do sistema de saúde. E a pessoa fica meio hipocondríaca, tá ligado? Começa a achar que tem tudo. Quem quer sobrecarregar isso? Sabe uma coisa? Eu sempre disse que, no geral, eu sou uma pessoa levemente ansiosa. Sempre fui. E eu tive 2 ou 3 episódios de, acredito eu, de crise de ansiedade mesmo. Sim, tudo que eu falei pros médicos, que eu passei exatamente nos dias em que eu achei que era uma crise de ansiedade, e os médicos falaram, não, realmente, parece... Tu rosnava? Sim, na terceira rosnada o médico olhou pra mim e disse, TDAH. Enfim, eu descobri recentemente que eu provavelmente não tenho nenhum transtorno relacionado à ansiedade. Nenhum transtorno relacionado à ansiedade. O médico, inclusive, me falou, um tempo atrás, olha, tudo que tu tem apresentado, o que a gente tem observado, é que tu teve episódios normais onde uma pessoa fica ansiosa, mas que tu não tem nenhuma... Não tem, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, né? O TAG. Eu não tenho nem perto disso. E, na verdade, eu achava que a minha ansiedade era um pouco mais que o normal. E, na verdade, eu fiquei até feliz de não ter... de não ter uma coisa meio crônica de ansiedade, digamos assim, tá ligado? Então, até nisso eu tava errado. E eu sou uma pessoa minimamente estudada, eu acho. Ou que procura não achar que tem qualquer coisa que ele lê na internet, tá ligado? O diagnóstico também pode fazer com que pessoas acabem deixando de ter um diagnóstico adequado para os seus sintomas. Elas simplesmente deixam de ir atrás de um profissional, já que o fulaninho do TikTok resumiu tudo em menos de 1 minuto. O fulanildo do TikTok resumiu tudo em menos de 1 minuto e a coleguinha da Anjinha, coitada Holândia, fez uma receitinha do remédio pra ela comprar, porque elas são amigas, elas são BFFs e uma delas passou em medicina porque o pai comprou a vaga, entendeu? É assim que acontece. Aí vai lá, toma o remédio, aí foda-se. É assim. Eu não tem mais, não tem jeito. Não tem mais jeito. A minha opinião é essa. Já era. Aproveita a internet enquanto tem, porque daqui a pouco vai ficar pior do que tá. Poxa, fulaninho do TikTok. E aí você já deve estar imaginando por onde é que a coisa vai. Porque essas pessoas deixam de ter um tratamento apropriado, o que contribui ainda mais com o agravamento da sua condição e também de uma baixa qualidade de vida. Isso já é bem problemático, mas ainda existe uma outra problemática ainda mais agravante. Pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH, mas que às vezes, por terem sintomas semelhantes, acabam por se automedicar com medicamentos indicados Acabei de falar isso. Pro TDAH. Automedicação gostoso demais. Com o desejo de melhorar a performance, seja acadêmica ou... É que tipo assim, não é nenhum Dorflex, tá ligado? Não é nenhum... um Cimegripe aqui. Não. É um psicoestimulante controlado de R$500. Ou coisas do tipo, sabe? Não, vou tomar aqui. O profissional, muitos acabam por ingerir estimulantes. A vida acaba pressionando para que você seja produtivo. E para isso, algumas pessoas
usam as droguinhas. Droguinha, imagine um estudante universitário que está enfrentando períodos de intensa carga acadêmica e pressão para entregar os seus trabalhos e os seus projetos no prazo. E aí ele ouve falar de uma coisa meio mágica com os colegas, que supostamente poderia aumentar a sua produtividade e capacidade de concentração ao usar medicamentos estimulantes prescritos para tratar uma tal de condição chamada de TDAH. Cara, a galera... Você já viu aquele filme com Bradley Cooper? Acho que é Limitless. Não sei se é Sem Limites em português, que ele toma essa pílula e ele escreve um livro e aí ele faz 300 milhões de coisas porque ele usa 100% da capacidade do cérebro. A galera acha que tomar remédio pra TDAH é isso, tá ligado? Se você não tem TDAH, você provavelmente não vai ter tanta diferença. Você não vai ver diferença quando você tomar o remédio pra TDAH. Seja Ritalina ou seja lá, tá ligado? Influenciado pelos seus amiguinhos e por histórias de sucesso que ele acaba escutando, ele acaba acreditando que poderia melhorar o seu próprio desempenho acadêmico. Ele então decide adquirir estimulantes de forma ilegal. Ilegalidade. Ele começa então a ingerir esses medicamentos mesmo? Ocasionalmente, na esperança... É fácil assim? De melhorar a sua concentração e rendimento nos estudos. Mas, no entanto, o estudante não passou por uma avaliação médica adequada e não recebeu o diagnóstico de TDAH. Ele está usando os estimulantes sem supervisão profissional, na esperança de obter resultados positivos nos seus estudos. Vai dar merda. Em um estudo feito em 2023 com 3 estimulantes diferentes, foi visto que os participantes saudáveis foram 9% menos produtivos quando ingeriram algum estimulante. Cara, é muito bom. Tem que ter mais estudo disso. Tem que sair mais artigos sobre isso, cara. A pessoa achou que ia arrasar e foi 10% pior porque tomou o remédio. A pessoa que não tem. Puta que pariu, velho. Tem que ter mais disso. Tem que ter mais disso, velho. Menos produtivos. Olha só. Eles até poderiam ter um aumento de motivação, um esforço e tudo mais. Mas sim, isso não melhorava a qualidade das respostas do teste. Quem diria? E além de provavelmente não trazer o resultado desejado, tem coisa ainda pior nisso. Porque o uso de estimulante... Adivinha? Pode trazer dependência! O que é sempre muito legal, não é mesmo? Sem acompanhamento médico e sem a necessidade dessas substâncias, pode acabar trazendo diversos riscos à saúde. Desde alterações cardiovasculares, metabólicas e renais, até alterações no humor e na cognição. Isso realmente não parece ser uma ideia muito bonita. Então, isso não é uma boa ideia. Por favor, não faça isso. Toda vez que você faz isso, uma fada morre. Pode ter certeza. Então, a presença de... Uma fada morre. Foda-se a fada. Tem que falar, tipo, sei lá, um filhote perde a chance de ser adotado, amigo. Desculpa, acho que eu forcei um pouquinho a barra. Desinformações em redes sociais pode levar a pessoas a interpretar erroneamente sintomas comuns ou comportamentos como indicados de TDAH. Então, rede social, no fim das contas, não é bem o lugar mais confiável para você encontrar dicas de saúde. É bom ter bastante cuidado. Porque assim, é aquela coisa, né? A desinformação online não parece ser assim tão perigosa. É só um videozinho. O que tem de mais um videozinho, né? Mas não é só um videozinho. Existem muitas consequências sérias por trás disso. É preciso de profissionais capacitados para diagnosticar e tratar o TDAH. Tinha que começar a multar as pessoas. Acho que tinha que começar a multar as pessoas. Falou merda. Falou um negócio médico merda. Tá aqui a multa. Ah, não, mas não, tu falou merda. Falou que vacina dá autismo. Falou merda, vai ser multado agora. Foda-se. Mas... o que é o TDAH? Pô, até agora não explicou? Pô, tem tempo aqui, cara. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade faz parte de um conjunto de transtornos que chamamos de transtornos de neurodesenvolvimento. Esses seriam quadros relacionados... Cadê meus amigos neurodivergentes aí? ...a uma forma de amadurecimento do cérebro. Então, quando falamos de transtorno do neurodesenvolvimento, estamos falando de quadros que se iniciam de forma precoce. Além de fatores neurológicos, também precisamos considerar fatores genéticos e ambientais. E por ambiental, eu quero dizer o contexto que alguém está inserido, ok? Isso pode incluir, então, fatores físicos, sociais, culturais e emocionais que cercam uma pessoa e que podem afetar a sua experiência e a sua interação com o mundo. Podemos entender o TDAH como um transtorno iniciado na infância, mas, ao contrário do que muitos pensam, ele não permanece nessa fase. Ele é um quadro que geralmente persiste na vida adulta e pode trazer diversos... chat, olha só, chegou hoje. Nossa, o meu psiquiatra disse que seria bom eu ler e fazer. Como é que é? Vencendo o TDAH Adulto, segunda edição. Aí tem umas paradinhas de escrever, de completar. Quer ver?
Estou feliz, vou começar ele hoje. Prejuízos pro indivíduo. A forma de amadurecimento do cérebro... Essa parada que ele falou de prejuízos é tipo assim... o que a minha neuropsicóloga que me atendeu, né, durante um mês fazendo os testes lá, ela disse que o TDAH, ele é mais fácil quando ele é medido por prejuízo. E o TDAH adulto, como que ele aparece geralmente? Como que a pessoa chega na conclusão de buscar um diagnóstico e tal, de ir no neuropsicólogo, de ir no psiquiatra e tal? Geralmente porque não consegue parar num relacionamento sério, porque diversos motivos, não consegue parar num trabalho fixo, tem muita dificuldade ali em ficar no emprego novo e cumprir os horários e não lida muito bem com ordens, né, com a hierarquia, porque a pessoa ela quer fazer as coisas na hora que ela quiser. Eu pelo menos sou assim. E ela disse, e a minha neuropsicóloga falou que no meu caso, apesar da gente estar procurando pelos prejuízos, provavelmente foi mascarado por causa da minha profissão. Eu comecei no YouTube com 20 anos. E eu saí da casa dos meus pais, deixei de morar com meus pais com 28. Então, nesse período todo, eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube de verdade lá em 2014, na verdade, né? Quando eu tinha 24 anos. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, um dinheiro legal, que eu conseguiria... Por exemplo, se eu quisesse me mudar dos meus pais, eu me mudaria dos meus pais. Então eu comecei a ganhar meio rápido esse dinheiro. Então foi difícil achar os prejuízos que eu tive. Por quê? Muito cedo eu encontrei um trabalho que me pagava muito bem, que eu era meu próprio chefe, que eu não tinha literalmente que cumprir horário nenhum com ninguém, eu não devia satisfação pra ninguém pra fazer as coisas que eu queria fazer. Então, por isso, ela acha que por isso que meu TDAH foi extremamente mascarado durante esse período todo. Eu achei bem interessante essa interpretação, porque eu realmente não tinha pensado em prejuízos que eu tive no TDAH. A não ser coisas tipo, nota baixa no colégio, essas coisas mais básicas, digamos assim, né? Mas na vida adulta eu não tinha reparado, não tinha pensado dessa maneira, tá ligado? Na vida adulta, e pode trazer diversos prejuízos pro indivíduo. A forma de amadurecimento do cérebro com TDAH gera sintomas em 3 eixos: a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sintomas nesses... Às vezes você pode ter só um ou dois ou os 3, né? Os 3 é foda, porque daí, nossa, acertou na loteria do TDAH. Os eixos podem levar desde prejuízos acadêmicos, profissionais e até prejuízos interpessoais, ou seja, nas relações ou interações entre pessoas. Mas pra gente conseguir entender um pouco mais sobre essa forma de amadurecimento do cérebro com TDAH, vamos precisar falar de uma área bem importante no nosso cérebro: o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma área do nosso cérebro que nos ajuda É o meu córtex favorito. a regular os nossos impulsos. E isso pode ir desde focar em uma tarefa até não interromper a fala dos outros. E nesse contexto, a dopamina e a noradrenalina são neurotransmissores que ajudam o córtex pré-frontal a regular esses impulsos. E são justamente esses 2 neurotransmissores que ficam reduzidos ou têm a sua atividade diminuída no córtex pré-frontal em crianças com TDAH. Porque sim, apesar de não persistir na infância, as crianças ainda assim podem ter TDAH. É uma coisa meio complexa. Mas voltando aqui... É que existe como é que é Uma vez eu vi uma médica falando sobre... A pessoa imagina desse jeito, porque tem a criança hiperativa que não para quieta, a capeta, né, que tá correndo pra lá e pra cá, derruba tudo, não para de falar e fica balançando a perna e não para. Só que tem a criança que é hiperativa... Digamos que ela é hiperativa dentro da cabeça dela. A médica falou assim pra galera entender. Alguma coisa nesse sentido. O que interessa, se a gente somar isso, esses fatores cerebrais a outras coisas, como, por exemplo, abuso de substâncias como nicotina, álcool durante a gravidez, sofrimento fetal e fatores genéticos, nós podemos ver que tudo isso contribui para um desenvolvimento do transtorno do TDAH. E transtorno esse que, se não tratado adequadamente, pode levar a prejuízos, como um baixo desempenho acadêmico, evasão escolar, acidentes de trânsito, uso de drogas, álcool e até divórcio, entre outras consequências negativas para sua vida adulta. Negativas? Às vezes, então, um indivíduo com TDAH, mas sem um diagnóstico, pode ter uma série de problemas que ele nem sequer faz ideia de que eles estão conectados. Por isso que ter o diagnóstico apropriado o mais cedo possível melhora bastante a qualidade de vida em relação a esses prejuízos. Eu acho que mesmo se eu não tivesse em tratamento por medicação... Cara, eu gostei tanto de fazer aqueles testes pra ser diagnosticado com TDAH, porque eu fiz teste Era teste de atenção plena, teste de inteligência
adquirida, teste de inteligência inata, eu não sei qual é o nome. Vários, tipo, teste de planejamento. Era muito legal, cara. E a minha neuropsicóloga, ela passou meio que ela veio todo um insight das coisas que ela observou e tal. É um trabalho muito legal até, que se eu não tivesse sido diagnosticado pra né, ser medicado, foi muito legal porque eu me conheci muito mais, tá ligado? Mas não é só isso. O TDAH é um transtorno bastante associado a outras condições psiquiátricas. Foi muito bom. Ou seja, ele pode apresentar o que nós chamamos de comorbidades. E segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, estima-se que 70% das crianças com TDAH apresentam outra comorbidade e pelo menos 10% apresentam 3 ou mais comorbidades. Depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e problemas de leitura são exemplos de condições que frequentemente andam de mão dadas com o TDAH. E aí, essa presença de comorbidades acaba se tornando mais uma camada de complexidade na hora de diagnosticar e tratar esse transtorno. Imaginem a luta diária de alguém que tenta se concentrar nas suas tarefas, vencer a impulsividade do TDAH, mas ao mesmo tempo enfrenta os obstáculos da depressão. O desafio de equilibrar a energia e o foco com o peso emocional da depressão acaba se tornando uma batalha constante. A procrastinação causada pelo TDAH pode agravar os sentimentos de desespero, enquanto a falta de energia resultante da depressão torna as atividades diárias ainda mais árduas. Mais difíceis ainda, então, exatamente. Porque já é difícil se concentrar pra fazer as tarefas mais básicas, cara. Assim, né? O TDAH muito agravado. Não se perpetua, criando um desafio complexo para o indivíduo e outros que enfrentam essa e outras condições em conjunto. E bom, essa narrativa não é única. Cada pessoa vive uma experiência singular. A jornada desse indivíduo é só um exemplo de como o TDAH e a depressão podem interagir de maneiras diversas. E isso também vale para outras comorbidades. E também não é regra, né? Então, é como ele falou. Entendermos essas complexidades, podemos fornecer o suporte necessário para aqueles que realmente enfrentam esses desafios diários. Então, quanto mais cedo for a identificação do TDAH, menores vão ser as chances do desenvolvimento de outra condição psiquiátrica e, assim, um melhor prognóstico. Uma das coisas que o meu psiquiatra me falou foi alguma coisa nessa linha também de que eu convivi muito tempo com TDAH não tratado. Então, quando você convive com uma doença não tratada por muito tempo, ela pode trazer outras coisas, né? Porque eu falei literalmente essa frase pra ele. Desde que eu fui diagnosticado e que eu tô sendo tratado, parece que eu tô aprendendo a viver de novo. É muito estranho. É muito estranho. As coisas são estranhas na vida hoje, depois que eu comecei a pensar com um pouco mais de clareza. Porque antes eu não pensava. Eu não pensava com clareza as coisas. É bizarro, é bizarro. Então, isso me trouxe, assim, uma clareza também de que eu tô no caminho certo, sabe? Tô procurando as pessoas certas, do jeito certo, e eu consigo fazer as coisas com calma e tá tudo bem também, mas isso me chamou a atenção, realmente, porque eu fiquei muito tempo sem tratar um negócio. E agora eu preciso observar as outras coisas pra ir melhorando a qualidade de vida cada vez mais, né? Ou seja, uma melhor previsão do curso do TDAH. E de novo, mais importante ainda, a identificação do TDAH ou qualquer outra condição deve ser feita por um profissional capacitado. Senão as fadas podem morrer por causa disso também. Pense nas fadas. E para visualizar bem o quão ruim é não cuidar do TDAH, vamos imaginar um cenário em que alguém não foi diagnosticado corretamente ou seu diagnóstico veio de uma forma tardia. Vamos chamar esse desafortunado de Clayton. Deixa eu ler essa mensagem aqui. Vocês estão falando dos preços, né? Tem alguns preços que são bem exagerados, na minha opinião. Eu acho que talvez a gente caminhe para um período em que esse tipo de teste, ou melhor, o acesso a esses testes e exames sejam mais viáveis. Porque, cara, é uma coisa que ocupa muito tempo, é uma coisa que é muito complexa. De novo, não tem como fazer um exame de sangue, né, pra ver se eu tenho TDAH ou não. Então é uma coisa que requer bastante tempo do profissional e tal, só que ainda eu acho que ainda é muito inacessível pra população. Espero que a gente entre num período em que seja mais acessível mesmo. Cedo, Clayton sentia que algo estava diferente. Não conseguia permanecer sentado nas aulas e, apesar dos seus esforços, manter a atenção em conversas e leituras longas parecia uma batalha constante. Infelizmente, o diagnóstico de TDAH não chegou na infância de Clayton, e isso teve impactos significativos na sua autoestima. Com o passar dos anos, Clayton internalizou a narrativa de que a sua luta com a atenção e a hiperatividade era uma manifestação da sua
incompetência. Ele não aprendeu a reconhecer o seu próprio valor. Sério, coitado. Sentimentos de inadequação e frustração tornaram-se companheiros constantes, afetando suas relações pessoais e o seu desempenho acadêmico e profissional. As coisas foram só piorando. Então, por fim, temos que Clayton pode ter vivido anos da sua vida em sofrimento com tantas crenças ruins a respeito de si mesmo, mas isso poderia ter sido diferente. Clayton poderia ter entendido a condição que tinha e, com um tratamento adequado, ter assim reduzido algumas das suas dificuldades nos relacionamentos, no trabalho e na sua autoestima. Isso é foda. Então, talvez, mais importante do que como saber se você tem TDAH, seja como não saber se você tem TDAH. Observamos como a busca por respostas pode levar a interpretações equivocadas, especialmente em um cenário onde as redes sociais são palcos de discussões sobre saúde mental. O fenômeno do autodiagnóstico, alimentado por vídeos e conteúdos online, é alarmante. A popularidade do termo TDAH nas ferramentas de busca reflete um interesse crescente, mas também revela a presença de desinformação. É preciso então discernir entre fontes confiáveis e não confiáveis, especialmente nas redes sociais, onde vídeos e experiências pessoais podem ser enganosos. A desinformação online não só afeta indivíduos em busca de respostas, mas também amplia os riscos à saúde pública. Além disso, o autodiagnóstico, influenciado por informações não respaldadas cientificamente, pode resultar em escolhas prejudiciais e inúmeros malefícios em relação à saúde. É preciso pensar na necessidade de buscar informações em fontes confiáveis e, acima de tudo... Como as pessoas esquecem rápido, né, cara? A gente acabou de passar por um período onde a desinformação sobre saúde literalmente matou muita gente. Muita gente. A desinformação matou muita gente. E aí, a gente tem que constantemente lembrar isso, sabe? De procurar a orientação de profissionais. Exatamente. O TDAH é uma condição complexa, cujo diagnóstico e tratamento devem ser conduzidos por especialistas capacitados. E a identificação precoce do TDAH realizada por esses profissionais qualificados é crucial para melhorar o prognóstico e evitar fatores como o desenvolvimento de comorbidades, melhores relações interpessoais e melhores performances acadêmicas e profissionais. E apesar da importância de não subestimarmos os desafios do TDAH, com um cuidado adequado, é possível sim ter uma boa qualidade de vida. Eu definitivamente não estaria aqui hoje se a minha condição de vida fosse muito diferente do que eu tive. Porque, olhando pra trás, eu não tive problema nenhum na minha vida, a não ser notas ruins. Agora, se eu tivesse notas ruins e uma família completamente desestabilizada, se eu tivesse notas ruins e... Eu não consigo pensar em outra coisa além de família desestabilizada, mas aqui, pensa, uma criança de 10 anos, ela vai pra escola, ela volta, e se a família dela é desestabilizada, se os pais são abusivos uns com os outros, enfim, se eu não tenho o que comer e por aí vai... praticamente a vida da criança é isso. É a escola e o pai e os amigos. Mas aí, tipo, os amigos geralmente estão dentro da escola também. E eu fico pensando, cara, se eu tivesse outro tipo de... uma outra situação agravante, eu definitivamente não estaria aqui hoje. Eu não digo que eu estaria morto. Eu digo que eu não estaria com esse trabalho que eu tenho hoje. Eu não estaria... porque eu olho pra trás e eu penso, cara, eu fui feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz e eu fui muito feliz. Apesar, ligado? Porque meu TDAH foi mascarado também, porque as coisas na minha vida funcionavam. Era muito boa. Eu não tive muitos amigos, mas os que eu tive eram muito legais. E, enfim. Então não me trouxe outros prejuízos além de nota ruim. Mas se fosse diferente, minha família tem histórico de dependência química com drogas. Eu definitivamente me vejo, se eu tivesse numa situação muito ruim quando eu era menor, no início da vida adulta ali, eu me vejo... Como é que eu falo futuro de um passado presente? Não sei. Eu vejo essa possibilidade acontecendo, sabe? Numa linha temporal. Me veria, isso mesmo. Tá ligado? Portanto, a mensagem central e final é clara. Ao se deparar com dúvidas sobre TDAH, evite o caminho do autodiagnóstico e busque a orientação de profissionais de saúde mental. A jornada para compreender e lidar com o TDAH é complexa, mas com o apoio adequado é possível sim superar os desafios. Então você consegue imaginar ela falando, que tipo assim, aí ele, tipo assim, ele foi, aí olha só, tipo assim, a mensagem, sabe? Lidar com o TDAH é complexa. É tipo... os desafios e construir uma vida plena e cheia de momentos felizes. E feliz você poderia ficar ao saber por que a África
não inventou a roda. Agora, para saber o porquê disso, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E tchau! Que pergunta específica, né? Gostei, vou mandar um link no chat, como sempre. Entra, dá um like. E qual foi a lição que tiramos desse vídeo? Eu já esqueci, meu. Sabe, o meu TDAH. Oh my god. Não, de verdade. A gente tem que prestar mais atenção e ouvir coisas de pessoas qualificadas. E não de gente que fica fazendo vídeo no TikTok e fala, não, é porque eu tenho TDAH e o meu TDAH é a minha experiência, basta. Então, olha só, é assim mesmo. Quem melhor para falar do que eu? Eu aqui com o meu lugar de fala de TDAH. Yes! Não, na moral. Não sai se autodiagnosticando e diagnosticando os outros, porque não é assim que a vida funciona. Eu vou lá pegar uma água e já venho.